Olá, esse podcast é sobre a mitologia grega. Eu sou o Luan, os mitos e os sonhos são públicos, os sonhos são mitos privados. Olá, eu sou a Rosana. Ídolos, super-heróis ou celebridades, todos os dias voltamos à mitologia grega sem pensar. Olá, eu sou a Juliane. Atlântida desaparecerá nas profundezas do mar. Eu sou o Leandro. Sob a liderança de Zeus, foi declarada a guerra dos deuses e dos titãs. É isso aí. Então tá, a gente vai fazer uma apresentação resumida, né, da obra Mitologia de Ilustrados de Zahar. Mitos da criação, deuses, heróis, monstros, locais místicos. Os autores são Felipe Wixon e Neo Felipe. Eu vou começar fazendo uma pergunta rápida para vocês, tá? E depois a gente vai discorrendo, tá? O que é mitologia? Rosana, o que tu acha? O que é mitologia? Não sei! Leandro? A mitologia, antigamente, em tempos remotos, quando as pessoas não tinham explicação para as coisas comuns do cotidiano, elas criavam mitos para poder explicar e dar o contexto daquilo que elas conseguiam só observar e não entender. E elas criavam um mito para justificar as coisas do seu cotidiano que aconteciam temporalmente. Show de bola. Tu, Ju? Conceituando mitologia segundo o dicionário, é um sistema de crenças compostas por uma série de narrativas chamadas de mito. Essas histórias buscam explicar tudo que existe e é importante para uma sociedade. Os mitos são histórias que explicam a existência de diversos elementos da natureza, assim como ensinam sobre o seu comportamento. E todas as culturas têm os seus próprios mitos, né? Que são passados de geração a geração. São coisas, são histórias, são acontecimentos que eles não tinham como explicar, então eles criavam suas próprias histórias. Isso se tornou mito. Ali no livro tem uma partezinha que toda sociedade, né, independente do local, tem sua mitologia. E ali, como vocês três falaram, exatamente, o livro fala bastante disso. Foi um período pré-filosofia. E a filosofia foi um período que as pessoas tentavam explicar através da razão. Já a mitologia, no período ali pré-Tales de Mileto, pré-Sócrates, ali eles falavam essas histórias ali lendárias para tentar explicar mesmo. Mais pela fé e feitos das pessoas do que a razão, né? Como o nosso tema é sobre mitologia grega, e eu também questiono se não seria helênica, porque eles falavam grego, mas eles se chamavam de helenos. Isso. Então, assim, vamos abordar um pouquinho sobre alguns relatos da história da mitologia grega em específico. Vamos começar pelo Leandro. Falou que tinha pesquisado ali sobre Zeus. Você quer dar um resuminho do livro? A mitologia grega, pelo que eu entendi, o nascimento dela, ela começa explicando que no começo, o início de tudo, existia o caos. E o caos era o deus do vazio. Ele era tudo e nada ao mesmo tempo. Só que caos, eu acho que dentro do seu vazio, da sua solidão, ele acaba criando Gaia. Quem que é Gaia? Gaia é a Terra. Então, dentro disso, Gaia vai criando nela mesmo o Tártaro, a Nix e Erúbios, que é a escuridão e a noite. O Tártaro que eu citei, que é o deus do submundo. Ainda sozinha, uma autocriação, ela ainda cria Urano e outros deuses. Só que daqui a pouco eles decidem não quer mais criar nada sozinho. Eles começam de forma incestuosa a criar. Ela criou Urano e depois ela, junto com Urano, ela acaba criando 12 deuses. 12 deuses não, Gaia e Urano criam 12 filhos. E desses 12 filhos são os titãs. Urano, de certa forma, com medo dele, acaba aprisionando eles no submundo. O submundo já era um deus. Era ou não era? Eu anotei, mas a minha letra é muito feia, eu não consigo nem entender ela. A pessoa não consegue entender a sua própria letra. Cara, Leandro, tá igual aquele ser ou não ser. Era ou não era? Tá filosofando a mitologia, né? Vamos voltar, vamos focar. Não, Leandro, tá filosofando aí, cara. E eles são aprisionados dentro de Gaia. Só porque Gaia, ela fica vendo tudo aquilo
ela faz uma proposta aos filhos que estão dentro dela. Quando ela for ter uma relação com Urano, alguém corte o órgão sexual de Urano. Um filho dela, chamado Cronos, acaba, de certa forma, destronando o pai. Gaia, achando que ele ia libertar os irmãos, ele acaba dizendo, opa, eu vou tomar o lugar do meu pai. Então Cronos toma o lugar de Urano e acaba não libertando os irmãos que estão dentro dela. Nisso, ele se torna o soberano. Nesse meio tempo, são criados outros deuses. Cronos conhece Reia, que é a deusa da fertilidade. Quando ele começa a se relacionar com Reia e eles começam a ter filhos, ele começa a ele mesmo engolir os filhos. Só que um dia Reia, eu vou pegar e vou colocar uma pedra no lugar do filho, e esse filho era Zeus. Então, e Zeus é levado para um local aonde Gaia, que é sua avó, acaba criando ele, bola um plano para que Zeus possa libertar os irmãos e acabar destronando Cronos. Então, nisso já tinha o panteão de deuses já. Num dia ele acaba juntando todos esses e eles começam a beber. E ele dá uma bebida pro pai Cronos, enganando. O pai dele não sabe que ele é Zeus, o que ele acaba embriagando o pai. Essa bebida acaba fazendo com que Cronos vomite seus filhos. Ele já sabia que o Cronos era o pai dele, ele já fez isso com o intuito de libertar os irmãos para se vingar, né? Ele foi criado longe e o pai dele era uma pessoa distante, então, e o pai dele acaba vomitando os outros irmãos. E nisso tem toda a revolta e dá início a essa guerra. Durou um bom tempo entre os deuses e os... Aí esse período de guerra, de conflito, se eu não me engano, é chamado de titanomania, né? Titanomania, isso mesmo. Ô, Leandro. Oi. E ele vomita esses filhos em feito estado, né? Eles eram deuses, eles eram imortais. Eles ficam ali porque eles são deuses, né? E o nome desses resgatados é o Poseidon, Ares, Demeter, Hades e Hera. Isso. Né? A guerra entre os deuses e os titãs se iniciou e Poseidon teve um papel muito importante. Essa guerra ela recebe o nome de Titanomaquia e foi encerrada com a vitória dos deuses gregos sobre os titãs, que foram aprisionados no Tártaro. Depois disso, Hades, Zeus e Poseidon dividiram os domínios de cada um, sendo que o Poseidon ficou com as águas e os seres que nelas habitam, né? Poseidon era um deus grego dos mares e dos rios. Os gregos consideravam ele como responsável pelas catástrofes, como enchentes e terremotos. Ele era filho de Cronos e Reia, foi resgatado do ventre do pai pelo seu irmão Zeus. Acredita-se que os cultos a Poseidon seja advindo do período micênico. Então, vou falar sobre os casos da Afrodite, a deusa do amor. Então, Cronos, que era o rei dos titãs, atacou o pai dela e o sangue do Urano, né, do pai dela, pingou no mar e misturou-se com uma das ondas e deu origem a Afrodite. Como o pai dela obrigou ela a casar com Hefesto, que era um deus coxo e feio, né? Ela teve vários amantes. E um desses amantes foi Ares, deus da guerra. E aí, quando seu marido Hefesto descobriu o caso, ele decidiu dar uma lição no casal. Como era um hábil ferreiro, o que ele fez? Ele preparou uma rede de fios de bronze e pendurou no teto. E aí, quando o casal foi para a cama, o Ares e a Afrodite, ele pegou e soltou essa rede, pegou eles de surpresa, né? Eles ficaram presos, debatendo assim como peixes na rede. O que ele fez? Ele chamou todos os outros deuses para ver o que eles estavam fazendo.
Aí Afrodite, além desse aí, teve outros como Adonis, que era um belo jovem. Afrodite amava muito e a deusa Perséfone, esposa de Hades, amava o Adonis. Adonis escolheu Afrodite e Perséfone ficou muito furiosa, contou para o Ares que ainda amava Afrodite. Aí ele ficou com ciúme e mandou um javali selvagem para atacar e matar Adonis. E aí, consequentemente, chegou ao mundo subterrâneo para satisfação de Perséfone. No entanto, Afrodite queria também o Adonis e apelou então para Zeus que o deixasse retornar à Terra. E aí o Zeus considerou, né? Deixou então todos os anos, permaneceria 6 meses no mundo subterrâneo com Perséfone e teria permissão para voltar 6 meses, o resto do ano para ficar com Afrodite. E sem contar ainda que Afrodite era tão safada que tinha mais outros amantes. A grande parte dos deuses romanos possui correspondência na mitologia grega, né? Isso se deve ao fato dos romanos terem absorvido toda a cultura grega após invadir e dominar a Grécia Antiga, né? Essa relação, então, do Poseidon ser Netuno no romano, então isso tem muito a ver, caso seriam os mesmos deuses. Afrodite, na mitologia romana, ela era Vênus, que era também muito bonita. Da mesma forma que Cronos, pela apropriação romana pela cultura grega e pela sua mitologia, eles chamam Zeus de Júpiter e Cronos de Saturno. Realmente absorveram a cultura, né? E sobre a fidelidade ali que a Rosana falou, também era parte dos deuses, os homens ali, né? Zeus também teve várias mulheres, vários filhos que deram semideuses, né? Entre eles ali o Teseu era um semideus também, Hércules. Ali no Poseidon também tem uma grande parte da história que é a perseguição de Poseidon a Odisseu, né? Que ele persegue durante 10 anos, né? Tem uma parte, acho que foi essa frase ali da Atlântida ali, eu não sei se vocês leram essas duas partes, ali fala do dilúvio, que também a gente vê em várias mitologias, né? Babilônica, judaico-cristã em Gênesis, e na grega também tem aqui a Atlântida. Isso. Não sei se vocês leram essa parte. O dilúvio é quase universal, né? O dilúvio foi encontrado aqui nos contos da nossa América Latina. Primeiros povos também relatam sobre dilúvio. O dilúvio é quase universal. Acho que aconteceu alguma chuva grande aí nas antigas. Uma parte que quando eu estudei aqui o Poseidon, eu achei assim, interessante, é que os gregos associavam ele com os cavalos, que Poseidon ele criou os cavalos. Os gregos também acreditavam que o ato de cavalgar e a utilização da carruagem foram introduzidos entre os humanos pelo próprio Poseidon. Vivia no mar, né? Certo do que? Não, e era do mar, tu imagina se ele fosse da selva, né? Pois então. A gente sabe que a mitologia mais famosa, né, são a Ilíada e Odisseia de Homero, que a Ilíada fala da Guerra de Aquiles, do romance de Helena e de Paris. Odisseia é do Odisseu, né, que na cultura romana era o Ulisses. Também tem a Apolodora, que fala da biblioteca da mitologia, que fala de muitos outros deuses. Também tem Virgílio, daí na cultura já romana, na época do Imperador Augusto, ele fez ali uma epopeia baseada em Homero, Eneida. Ele é um descendente troiano e fundou a monarquia lá de Roma. É que a Guerra de Troia, né, também alguns desses casos aí que a gente está falando aí de traição, de homem, de mulher e tal, né, da Guerra de Troia. A Afrodite está envolvida, né? Está envolvida também. Essa Afrodite também incomodou, né? Essa Afrodite era bem do safado. Bem, Afrodite, olha, tem que tomar cuidado com essa Afrodite. Então, pessoal, estamos ficando por aqui. Não tem como nós abordarmos tudo nesse podcast, porque realmente é muita coisa. O que nós fizemos aqui foi cada um falar o que achou interessante nesse livro, né? Então a gente falou dessas histórias milenares, né? Cada cultura tem seu povo. Quando a gente estuda a mitologia dessa cultura, a gente entende a visão desse povo, né? Então esperamos que tenha agregado para vocês, né? E é isso. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.